Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, agora em novo formato por telefone, em razão da pandemia de coronavírus. Durante esse período, a gente vai procurar conversar com especialistas e agentes que têm trabalhado na contenção da doença. Bom, nós conversamos agora por telefone com a nutricionista Rochelle Luise. Rochelle, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos lá tentar ajudar para passar nessa fase da melhor maneira possível. Rochelle, você tem observado junto aos seus pacientes, né, e com relação ao comportamento das pessoas de uma forma geral, que a pandemia do Covid-19 acendeu de alguma forma uma luz amarela para a necessidade dos cuidados, né, de cuidados melhores com a alimentação? Sim, com certeza. Nesse período o pessoal tem se preocupado muito, né, em melhorar a alimentação, porque a alimentação é um dos principais pilares para melhorar a imunidade. Então, como a gente está com bastante receio aí por conta do Covid-19, então a gente tem que pensar sempre que a imunidade tem que estar em primeiro lugar. Então, com certeza, a alimentação, o pessoal está dando mais importância a ter uma alimentação saudável, pensando nesse período, sim. Dá para a gente afirmar que existem alguns alimentos que ajudam, portanto, então, nesse fortalecimento da imunidade do organismo? E quais seriam alguns desses alimentos? Sim, com certeza. Existem vários alimentos que podem ajudar, como, por exemplo, a gente pode pensar nos temperos mesmo, né? Então, cúrcuma, açafrão pode ser um grande aliado nesse período, então, a imunidade. Alimentos ricos em triptofano também ajudam, então, por exemplo, banana, aveia, mel. Alimentos verdes escuros, tem bastante vitamina do complexo B, tem zinco, tem magnésio. Então, por exemplo, couve, rúcula, brócolis, e é coisa do nosso dia a dia, né? As castanhas também, as oleaginosas, são riquíssimas em antioxidantes. Então, por exemplo, selênio, a castanha do Pará. Uma castanha do Pará, você consegue atingir a quantidade de selênio que você precisa no dia e isso já te protege bastante. Vitamina C, de maneira geral, que a gente já escuta falar em épocas de gripe, né? Então, por exemplo, os básicos, laranja, limão, acerola, kiwi, morango, são alimentos que dá pra gente incluir no nosso dia a dia, em várias refeições, e sempre vai ser um aliado. Outra coisa que eu tenho gostado muito de indicar para os pacientes é o própolis, que ele tem aí um poder anti-inflamatório e antiviral. Então, que a gente pode usar o extrato de própolis uma vez no dia, 20 gotas, até associar, por exemplo, com um limão espremido, que é vitamina C, já potencializa isso também. Então, é tudo que a gente consegue usar aí no dia a dia também. Agora, Rô, por outro lado, existem alimentos que podem prejudicar a imunidade do organismo? Com certeza. E até a gente pensa nesse período de pandemia, de quarentena, que está bastante gente em casa pedindo, né, delivery, alimentos industrializados. A gente tem que pensar que a gente tem que se proteger, né, contra o vírus, mas também se proteger com a alimentação. Então, de nada adianta a gente ficar em casa, se proteger e encher nossa casa de alimento industrializado, que é o que vai ser prejudicial. Então, o que prejudica, principalmente isso, alimento industrializado, que são os que tem aditivo químico, tem muito corante, conservante, que tem muito sódio, muito nitrato, muito nitrito. Alimentos, por exemplo, tipo macarrão instantâneo, frituras, né, que ele já é frito. Ou, por exemplo, realmente a fritura que a gente faz em casa, que a gente imerge no óleo, isso aumenta muito a quantidade de gordura saturada, que no nosso corpo gera uma inflamação. Excesso de açúcar também é prejudicial, também é pró-inflamatório. Então, tudo que vai gerar uma inflamação no seu corpo vai tentar gerar uma resposta imune. Então, a gente tem que ter uma resposta imune com relação ao alimento e também tem que ter uma resposta imune com relação ao vírus, acaba que o alimento passa na frente. Então, você tem que ter uma resposta para o alimento e acaba deixando a saúde em segundo plano. Então, sim, essa parte principalmente industrializada é o que mais prejudica nesse período aí, pensando na imunidade. E a gente sabe que é importante essa preocupação das pessoas agora em se alimentarem melhor, até como medida preventiva, né, e de combate aí ao coronavírus, mas é importante a gente ressaltar sempre que uma alimentação saudável ajuda a prevenir várias outras doenças, aliás, a maioria das doenças, né, Rochelle?
Sim, com certeza. É o que eu falo para todos os meus pacientes. A gente tem que pensar nesse período aí de pandemia como um start mesmo, né, que deu. Olha, vamos começar a se cuidar, realmente ter hábitos saudáveis, tanto alimentação quanto hábito de vida. Então, prática de exercício físico. E com certeza, a alimentação e atividade física são duas coisas que melhoram muito, que previnem muito várias doenças. Diabetes tipo 2, problema cardiovascular, pressão alta, colesterol elevado, esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado sempre para a gente chegar num período desse, a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente vê que os grupos de risco, além de idosos, é quem já tem essas doenças associadas. Ou até mesmo, alguns estudos mostraram que pode ser até quem tem obesidade, sobrepeso. Então, a gente tentar ter um corpo legal não é só por estética, é realmente por saúde, ter uma quantidade de gordura menor no corpo, ter uma saúde de maneira geral boa. Então, tem que ser em todo o tempo, né? Sempre uma saúde legal, com a alimentação associada, com certeza. Rochelle, muitas pessoas acreditam que manter uma alimentação saudável envolve privação. O que é, de fato, comer corretamente? Comer corretamente, a gente tem que pensar em uma única palavra, equilíbrio. Porque quando a gente pensa em restrição, a gente gera um estresse muito grande para o nosso corpo, né? E aí a gente pegando esse gancho da imunidade, quanto mais estresse no nosso corpo, maior acontece uma queda de imunidade. Então a imunidade vai lá embaixo se você está numa restrição alimentar, porque você fica estressado que você não pode comer. Então, especialmente nesse período, a gente precisa ter equilíbrio, mas não só agora, em todo o tempo, tem que ser equilíbrio, porque você consegue, por exemplo, no final de semana, comer uma pizza, comer um lanche, e depois você segue a vida com uma alimentação saudável, que a alimentação saudável, por que a gente fala tanto de ter uma alimentação saudável? Além de proteger contra doenças, você tem mais disposição para o seu dia. Eu atendo várias pessoas que mudaram o hábito e que depois disso trabalharam melhor, passaram em concurso, passaram em vestibular, porque tiveram essa disposição maior para correr atrás das coisas do dia a dia. Então, para estudar, para trabalhar. Então, restrição nunca vai ser a melhor opção. Ela sempre é momentânea. Então, você faz 2, 3 semanas, 4 semanas, perde um monte de peso, perde água, perde músculo. Quando você volta a comer um pouco mais, sem muita restrição, o ganho de peso, o reganho é muito maior. Muitas vezes é o dobro, porque você diminuiu muito o seu gasto energético e isso vem um efeito rebote enorme. Então, em nenhum momento vale a pena a restrição, a não ser que tem que fazer uma restrição por conta de algum tipo de doença. Então, eu não posso comer, por exemplo, lactose, porque eu sou intolerante à lactose. Aí sim, nesse caso, restringir é interessante, é importante. Mas para só emagrecer, não é nem um pouco vantagem. Bom, nós estamos conversando por telefone aqui para o programa Espaço Aberto com a nutricionista Rochelle Luizzi. Um outro fator emocional que a gente tem observado, né, de forma recorrente no comportamento e que influencia, inclusive, o comportamento alimentar das pessoas, é o fator ansiedade. Até por conta das incertezas aí provocadas pela pandemia, né, incertezas com relação ao futuro, crise econômica, medo de contaminação, enfim. Existem alimentos, Rochelle, que podem ajudar também no controle dessa ansiedade? Sim, com certeza. A gente tem os alimentos, especialmente os que eu já comentei até um pouquinho, que são os ricos em triptofano. O triptofano, ele é convertido no nosso corpo em serotonina e isso deixa a gente mais alegre, mais feliz, é aquele hormônio que dá aquele prazer pra gente. Então, os principais são ricos em triptofano. Frutas que são ricas em potássio também, então, por exemplo, banana, abacate também, aveia também, que é um cereal integral, ele é bem legal. Cacau, então a gente pode até usar um chocolate com mais cacau ou mesmo cacau em pó, 70%, 80% ou 100%. O mel também é muito legal, então eu sempre recomendo fazer aquela tradicional banana com aveia, mel e cacau. É show de bola para a gente melhorar essa parte de ansiedade. E aí também entra um pouco os vegetais verdes escuros. Então, por exemplo, usar
espinafre, couve, brócolis também é interessante. E uma outra coisa bem legal para usar, algumas oleaginosas, por exemplo, amêndoas, castanha do Pará também tem um pouco de ajuda aí na serotonina. Então, a gente vê que, na verdade, é manter a alimentação bem saudável, né? Que melhora, mas esses alimentos em si ajudam muito. A ingestão dos chás no período da noite também ajuda a reduzir a ansiedade, Rô? Sim, chá, é bem interessante, bem lembrado. Principalmente chá de camomila, esses chás mais calmantes, né? Não usar à noite os chás escuros. Então, tipo, chá mate, chá verde à noite não é legal. Durante o dia é ótimo. Agora, à noite, usar, por exemplo, camomila, melissa, capim-cidreira ou erva cidreira, jasmim é legal também, ajuda bastante. Eu sempre recomendo o chá pelo menos uma meia hora antes do horário de dormir e pelo menos uns 300 ml. Deixar ele em infusão para concentrar bastante os compostos bioativos e tomar sem açúcar ou no máximo com um pouquinho de mel, que aí a gente já entra aí nessa questão também da ansiedade, né? Que o mel já ajuda. Agora, e no caso das pessoas ansiosas que acabam desenvolvendo numa situação extrema como essa que estamos vivendo, que é confinamento, as incertezas todas que já comentamos, mas que acabam desenvolvendo aquele gatilho da compulsão alimentar. Que dicas, que orientações você daria? Como a gente está muito em casa também, né, gerar essa compulsão é muito fácil. Então, o que eu sempre indico? A gente não ter coisa muito fácil na mão. Então, por exemplo, eu vou deixar lá um pacote de amendoim em cima da mesa e estou assistindo televisão. Então, a gente vai comer, vai mastigar. Outra coisa, não ficar períodos muito grandes sem comer. Então, se você só toma café da manhã, só vai almoçar, depois só vai jantar, a chance nesse intervalo ter uma compulsão alimentar é muito grande. E aí a outra questão que entra claro, pela ansiedade. Então, a gente procurar outros gatilhos para melhorar essa ansiedade, que não seja alimentação. Então, tentar achar uma outra coisa que te dê prazer que não seja comer. Por exemplo, praticar alguma atividade física, meditar, quem gosta, assistir uma série, maratonar aí as séries, assistir filme. Então, tirar o foco da comida. Mas o mais importante ainda, que eu vejo muito resultado, é não ficar com fome, é fazer refeições regulares e que te deem saciedade. Então, por exemplo, fazer um café da manhã bem caprichado, um almoço bom, um lanche da tarde também, com proteína, com fibras principalmente. Isso tem a tendência a não ter essa compulsão alimentar. E nesse movimento de busca de fontes de prazer dentro de casa, né, nesse momento de isolamento social, as pessoas acabam também abusando mais no consumo de bebida alcoólica. Algumas pesquisas, inclusive, têm apontado que esse consumo aumentou muito durante a quarentena. Até que ponto a ingestão, o consumo do álcool é seguro e a partir de que momento ele pode se tornar preocupante? Tenho visto bastante isso também. A gente sempre recomenda, por exemplo, se a gente for pensar num vinho, né? Um cálice, uma taça de vinho ao dia, não aquela taça cheiona. Então, a gente pensar entre 50 e 80 ml. Cerveja, uma long neck ao dia. Isso ainda acaba sendo saudável, porque não vai ter aí um processo de inflamação tão grande. O nosso fígado, que é o que metaboliza tudo isso, vai dar conta de metabolizar tudo. Agora, a partir do momento que começa a ter um excesso desse consumo diário, então, por exemplo, uma garrafa de vinho por dia, 3, 4 latas de cerveja ou long neck por dia, aí já começa a prejudicar até mesmo a metabolização de outros nutrientes do nosso corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado e entra nessa mesma questão. Às vezes, a gente não desconta na comida essa ansiedade, mas um gatilho é a bebida alcoólica. Então, mesma coisa, tem que tirar o foco, mudar o que te dá prazer para outra coisa, para não ser prejudicial no futuro, porque às vezes pode gerar uma certa dependência nesse período que depois vai ser muito mais difícil para tirar, né? Então, não chega a ser um alcoolismo, mas uma dependência maior do álcool mesmo. Rochelle, muitas pessoas têm adotado agora também como medida preventiva, enfim,
nesse período de pandemia do Covid-19, o uso de vitaminas ou daqueles complexos vitamínicos que você compra em farmácias, por exemplo. Você recomenda o uso dessas vitaminas? E caso você recomende, quais compostos, né, você orienta? Quais compostos devem ter na composição aí desse complexo? Olha, com relação a isso, os polivitamínicos, né, complexo vitamínico, eu não gosto muito de indicar pelo fato de ser muito geralzão, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 20 anos que tem uma necessidade, porque a gente tem uma tabela que a gente segue de necessidade diária de todas as vitaminas e minerais. Então, essa pessoa de 20 anos tem uma necessidade diferente de uma pessoa de 30 anos. E a pessoa compra o mesmo polivitamínico. Então, isso pode ser prejudicial, sim. Pode ser que uma coisa ainda fique em falta e a outra sobre muito e dê até uma toxicidade. Então, não é legal a gente usar esses prontos. Quando eu atendo os pacientes, eu normalmente analiso os exames e vejo o que está faltando e a gente suplementa. O que eu tenho passado bastante nesse período agora, que o pessoal está com medo aí por conta de imunidade, e é uma coisa que tem saído muitos estudos, é a vitamina D. A vitamina D, ela é uma vitamina muito difícil a gente conseguir na alimentação. A gente consegue principalmente com o sol, né? Então, a exposição ao sol, que é muito importante diariamente, se todo mundo conseguir, é ótimo para a imunidade. Então, a gente consegue a vitamina D mais nesse sentido ou na suplementação. E é bem difícil a gente ter um excesso de vitamina D do nosso corpo. Então, mesmo que tenha um consumo aí diário de suplemento da vitamina D, não vai ter excesso, é bem difícil ter. Então, a vitamina D até pode ser uma coisa recomendada. Agora, as outras vitaminas, eu sou muito mais a favor de ter uma alimentação variada e a gente conseguir ingerir. Porque, por exemplo, você fala assim, eu vou tomar aquelas vitaminas C efervescente, que eu tomo depois do almoço, por exemplo. Se você, por exemplo, comer uma laranja ou comer um pouquinho de morango, um kiwi, além da vitamina C, você vai ter outros nutrientes. E um interage com o outro, e isso melhora a absorção. Então, eles são mais biodisponíveis. Quando a gente pega um suplemento que vem aí no comprimido, eles nem sempre estão biodisponíveis para a gente. Então, às vezes, você não vai conseguir absorver tudo, ou às vezes você absorve o que não precisa, e o que precisa você não consegue absorver, entendeu? Então, eu sou muito mais a favor da alimentação. A única coisa que eu acho válido agora é a gente pensar na vitamina D, suplementação. Mas se for o caso, conseguir, melhor até tomar sol do que suplementar. Um último ponto, uma última questão, Rochelle, e que tem sido um monstro na vida de muita gente, é aquele processo de higienização dos alimentos quando chegam do mercado. Que orientações você daria com relação à limpeza de verduras, de legumes, de frutas e até mesmo daquelas embalagens industrializadas? Olha, a gente até vê na faculdade, né, desde sempre que tem que chegar a higienizar tudo, mas grande parte da população não faz. Então, eu até falo em casa que o certo é fazer isso sempre, independente de coronavírus ou de qualquer outro vírus, qualquer outra bactéria que tenha, né? Então, como chegar em casa e higienizar? Além, é claro, de tirar sapato e tal, mas chegar na cozinha, o interessante aqui, as embalagens plásticas que consiga debaixo da água, que não estrague, então lavar com água e sabão, bem lavadinho e deixar secar. Verduras, legumes, frutas, é legal fazer uma solução com água sanitária mesmo. Tem gente que faz com cloro, mas com água sanitária já é suficiente. Então, 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. E deixar lá por uns 10 minutos, 15 minutos. Se for algum alimento que é mais sensível, então, por exemplo, tomate, morango, pode deixar por uns 5 minutinhos só, para não ter esse risco. Aí as embalagens que, por exemplo, não dá para ir na água porque vai estragar, por exemplo, eu recomendo passar o álcool 70. Então, passa o álcool 70 na embalagem, em volta do lugar que abre e espera secar também, coloca na geladeira ou dentro do armário. Acho que esses cuidados a gente já vai ter um ótimo benefício aí e diminuir os riscos de contrair o vírus. Essas são as orientações da nutricionista Rochelle Luiz, e aí com dicas para os cuidados da alimentação agora durante a pandemia do Covid-19. Rochelle, obrigada, viu, pela entrevista e por ter conversado conosco e por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado o pessoal aí. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigada, Rô, um ótimo dia. Obrigada, igualmente. Bom, e a gente reforça então que o programa Espaço Aberto agora está em novo formato, com entrevistas por telefone, em razão desse período de pandemia de coronavírus. Fique sintonizado em nossa programação, nós voltamos a qualquer momento com entrevistas com especialistas e agentes públicos aí que têm trabalhado na contenção da doença. Obrigada pela sintonia e até a próxima.